Olá pessoal, aqui quem fala é Pastor Edmar, da Casa de Oração Atos 12, aqui em Campo Largo, no Paraná, terra da louça, terra da porcelana, terra da cerâmica, terra em que Deus vai fazer vasos novos. Oramos para que vasos novos sejam feitos, não só nessa cidade, mas em toda a nossa nação. Eu queria, no vídeo de hoje, trazer para vocês uma história bem interessante que a Bíblia nos relata, a história de uma serpente que curava o veneno de outras serpentes. É isso mesmo. E interessante nós notarmos também que quando nós tomamos um soro contra veneno de serpente, como que é feito aquele antídoto, aquele soro? Então eles pegam a própria serpente, extraem o veneno dela, injeto ali uma pequena quantidade no cavalo, no animal, uma quantidade que não vai causar dano para o animal. E então o animal, o cavalo, vai produzindo anticorpos, e então o plasma do animal é retirado, e com o plasma dele é feita a vacina, o soro antiofídico, o antídoto para veneno de serpente. Então é interessante nós entendemos que o próprio veneno da cobra serve de matéria-prima para o antídoto do veneno da cobra. Mas a Bíblia conta a história de uma serpente feita de bronze que anulava o veneno de outras serpentes. É isso mesmo. Antes de nós entrarmos nessa história propriamente dita, para contextualizar o que estava acontecendo, remonta aos tempos de Moisés. O povo de Israel estava no deserto, peregrinando antes de entrar na terra prometida. E então aquele povo ficou 40 anos ali no deserto. E teve um momento em que Deus deu uma vitória para aquele povo, uma vitória militar contra uma cidade do povo cananeu. Então, depois daquela vitória, eles passaram então para as regiões próximas a Edom. E naquela região, então, o povo, apesar de ter vivido uma vitória que Deus concedeu para o povo, eles começaram a murmurar, a reclamar, começaram a falar contra Moisés, começaram a falar contra Deus, e começaram a blasfemar, dizendo que era melhor eles terem ficado no Egito, que era melhor eles terem permanecido lá, que aquele maná, aquele alimento que literalmente Deus fazia chover do céu ali para eles, o maná que sustentava eles no deserto, aquilo era desprezível. Eles pecaram contra Deus, eles blasfemaram contra Deus, eles ofenderam a Deus. E como o juízo foi dado para eles ali, uma série de serpentes que começaram a picar o povo. A consequência do pecado daquele povo gerou uma praga de serpentes que começavam a picar o povo, e muitos começaram a morrer. Então eles pediram ali uma ajuda para Moisés, um auxílio para Moisés. E olha o que aconteceu. Vamos ver essa passagem no livro de Números, no capítulo 21, versículos 6 a 9. Fala assim: Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente de bronze, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Olha o que aconteceu. As pessoas eram picadas pelas serpentes, alguém levava elas, corriam ali para Moisés, Moisés pegava aquela serpente feita de bronze, erguia aquela haste, as pessoas miravam, olhavam para aquela serpente e anulava o veneno da cobra. As pessoas eram salvas. As pessoas eram salvas daquela praga, então aquela praga cessou. Então, séculos mais tarde, se nós formos ler a palavra de Deus, o que aconteceu? Eles entraram na Terra Prometida, eles tiveram ali a organização das tribos, eles se tornaram uma nação, eles se tornaram uma monarquia, eles tiveram reis e foram, em vários momentos, uma nação poderosa. Mas o povo sempre foi infiel.
o povo sempre foi idólatra. O povo sempre pecou. O povo adorava outros deuses, queimava incenso aos deuses das nações ali vizinhas, que o Senhor Deus tinha orientado para não fazer. O povo se prostituiu pela idolatria. E teve um rei chamado Ezequias que resolveu então acabar com aquelas práticas. Tirou a idolatria da nação, queimou os altares idólatras, removeu os altares de adoração a ídolos, fez uma reforma religiosa em Israel. Olha o que aconteceu em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 4. Fala assim, que o rei Ezequias, então, ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela é chamada de Neustã. Neustã, mas é um nome que significa em hebraico feita de bronze. Então eles chamavam ela de Neustã porque ela era uma serpente feita de bronze. E olha que interessante, aquele artefato de bronze que foi usado como um instrumento de Deus para a salvação das pessoas, foi tido como um objeto de idolatria que foi adorado como um Deus. E nós precisamos aprender aqui, amados. Muitas vezes Deus nos salva, Deus nos dá um livramento, Deus nos dá uma cura, Deus nos dá uma bênção. E nós passamos a entender que as pessoas que foram usadas para abençoar, nós a idolatramos como um ídolo. As pessoas que foram usadas para nossa salvação, nós adoramos como um ídolo. Muitas vezes nós adoramos pessoas, nós idolatramos líderes, nós idolatramos estruturas, nós idolatramos ministério. Aquela serpente foi uma estrutura de bronze usada para Deus trazer livramento. E muitas vezes nós idolatramos as estruturas e esquecemos que a bênção e a salvação vem de Deus. E passamos a ser idólatras de pessoas e de estruturas. Assim como aquelas pessoas fizeram com aquela serpente de bronze. Mas aí você pode me dizer, mas Deus não forçou muito aquele povo, Deus não forçou amizade com aquilo, porque afinal de contas, Deus ordenou que não se fizesse imagens. Que não se fizesse imagem de nada. E aí ele manda fazer uma imagem de bronze, de uma serpente. Isso não foi uma contradição de Deus? Nós precisamos entender um princípio, amados. Nós precisamos entender algo que falava a respeito daquela serpente. E Jesus falou a respeito disso. Séculos mais tarde, Jesus, ele fala assim em João, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Olha que interessante, ele está comparando a pessoa dele àquela serpente de bronze no deserto. O que isso tem a ver? E é interessante a gente entender que quando as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze, elas viam literalmente aquilo que estava picando elas. As serpentes. Mas aquelas serpentes no deserto vieram como um juízo pelo pecado do povo. Então a serpente no deserto, que picava aquele povo, era a expressão do seu pecado. Porque eles pecaram, foram infiéis, foram iníquos. O juízo daquele pecado foi serpentes picando eles. Então, quando eles olhavam para a serpente de bronze, eles olhavam para a causa do seu pecado. É como se eles estivessem contemplando na serpente de bronze o seu próprio pecado. E Jesus fala, como a serpente foi levantada no deserto, será levantado o Filho do Homem. O que eu quero dizer com isso? Quando eu e você, amados, nós olhamos para a cruz de Jesus, nós precisamos enxergar o nosso próprio pecado. Porque foi na cruz do Calvário que Jesus, ele atraiu o meu pecado e o seu pecado. Jesus fez pecado por nós, ele atraiu a nossa maldição. E na cruz do Calvário, toda essa maldição foi executada
quando Jesus foi executado. Jesus foi executado pelo nosso pecado. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, para Jesus Cristo crucificado, nós precisamos enxergar o nosso pecado com o nosso coração e colocarmos a nossa vida debaixo dele. Por causa disso, sabemos que nós morremos na cruz com ele, porque ele foi morto pelo nosso pecado. Então, se nós vivemos hoje, é por ele. Então, nós rendemos a nossa vida a ele como nosso Senhor e Salvador. E assim nós temos a salvação, porque nós contemplamos na cruz do Calvário o nosso pecado. A semelhança, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Crer em Jesus, aquele que levou o nosso pecado na cruz, a semelhança da serpente no deserto. Quando nós olhamos para a cruz, enxergamos o meu e o seu pecado. Que isso caia no seu coração e frutifique, amados. Só em Jesus Cristo, eu e você temos salvação. Amém, queridos? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.